A aceitação é uma habilidade que a gente utiliza com muita frequência em psicoterapia quando o objetivo é a regulação emocional. E não, aceitação não tem nada a ver com resignação. Fica nesse vídeo que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, meu nome é Laura Bertolini, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu estou aqui nas outras redes com o objetivo de compartilhar conhecimento com vocês e um pouco do meu dia a dia como psicóloga clínica. Você sabia que a aceitação não tem nada a ver com resignação? Sabia também que a aceitação tem um papel fundamental na regulação emocional? Não? Pois é. Se convencionou ao longo do tempo que a aceitação seria uma resignação ou seria aquela ideia super paz e amor de que você aceita tudo e você se acomoda. E não, né? As coisas não funcionam assim. Isso foi transmitido aí ao longo do tempo pelos leigos mesmo, mas isso não é aceitação. Quando a gente fala de aceitação, a gente não fala de uma aceitação acomodada, a gente não fala de uma aceitação paz e amor, em que você não sofre porque você aceita, e é só aceitar, né? Isso parece muito bonito na teoria, mas parece pouco praticável, né? Factível, pouquíssimo, porque a gente sabe que quando a gente está sofrendo, é muito difícil a gente ter esse olhar totalmente resiliente, né? Que as pessoas usam muito esse termo também no senso comum e essas palavras vão perdendo um pouco o sentido conforme a gente vai usando dessa forma. Então, a aceitação que eu trago aqui não é essa aceitação. E o que eu quero dizer com isso quando eu falo de aceitação para regulação emocional? Eu quero dizer que quando a gente está sofrendo, num geral, né, pessoas estão sofrendo, a gente tenta não sofrer. Ninguém quer sofrer, ninguém gosta de sofrer e a gente adota comportamentos para tentar não sofrer. Então, quando seu paciente chega no consultório e ele fala, eu não gosto de sofrer, sim, né? Ele tá falando algo que é muito genuíno, né? A gente não gosta de sofrer. E como ninguém gosta de sofrer, a gente tem comportamentos que são, assim, quase que automáticos quando a gente se depara com sofrimento. E por isso que é tão importante que a gente tenha essa habilidade de pensar no nosso funcionamento, de tentar adotar comportamentos alternativos, porque o nosso comportamento padrão quando a gente está sofrendo é realmente tentar se esquivar do sofrimento. É realmente tentar evitar, fugir do sofrimento. Então a gente muitas vezes adota comportamentos que não são efetivos para manejar esse sofrimento. Então a gente tem exemplos de situações que talvez até você que esteja ouvindo aí possa se identificar. Um exemplo de situação muito comum é: eu tô sofrendo, por exemplo, eu terminei meu namoro e eu tô sofrendo, e aí eu, por estar sofrendo, penso que preciso ir pro bar todo dia, preciso sair todo dia, preciso encher a cara. E eu bebo, 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 até perder a consciência, porque quando eu bebo eu me sinto melhor, né? Então a gente ouve muito esses relatos. Então, eu preciso estar bebendo, porque só bebendo assim que eu sinto que eu superei, que eu me sinto melhor, porque eu esqueço de tudo. Então, quando eu bebo, eu perco a consciência e aí eu esqueço e eu fico muito feliz e tal. Então, esse tipo de comportamento é justamente o tipo de comportamento que a gente adota quando a gente está sofrendo, de tentar fugir, tentar evitar o sofrimento. Outro exemplo de comportamento que a gente adota também para fugir é o comportamento, por exemplo, de tentar não pensar nos problemas. Eu tô passando por algum problema no meu trabalho, eu preciso dar um feedback, eu preciso conversar com alguém, e aí eu evito. Então, eu evito, eu começo a tentar não pensar nisso, ou eu começo a inventar desculpa para faltar no trabalho, para não ter que lidar com essa situação. Então, a gente vai adotando comportamentos para evitar esse sofrimento. Muitas vezes a gente faz isso em vários contextos, contextos muito tristes, né? Então, assim, contexto de luto, né? Passei pela perda de alguma pessoa que eu amava muito. Eu posso sim adotar um comportamento de evitar,
o sofrimento, né? Então eu posso fazer uso de substâncias, por exemplo, para tentar evitar pensar nisso, enfim, evitar sentir. E muitas vezes as pessoas trazem esse discurso, né? Eu não gosto de sentir, eu não quero sentir. Sofrer é muito ruim, então eu não quero sentir isso, eu quero só passar por cima. E por um lado eu entendo, porque é muito difícil mesmo se a gente não tem habilidade para compreender qual é a grande importância da gente se permitir sentir, mas por outro lado é uma pena, porque a função, né, a consequência desses comportamentos a longo prazo é, na verdade, a manutenção desse sofrimento. Então você tá tentando fugir do sofrimento, mas você tá encontrando mais sofrimento. Por quê? Se eu tô passando por uma situação muito difícil de um término de relacionamento e aí eu me afogo no álcool todos os dias da semana, eu tô me afundando em mais sofrimento. Eu não tô aprendendo habilidade para enfrentar isso. Eu não tô me aproximando dos meus recursos, né? Poderia ser um momento para eu me aproximar dos meus objetivos, de quem eu quero ser, dos meus valores, da minha rede de apoio, das atividades que realmente brilham meus olhos. Então, eu tô me afundando em mais sofrimento. Então, a premissa até da aceitação radical da DBT, terapia comportamental dialética, que é um conceito que eu gosto bastante, posso até trazer em outro vídeo mais detalhadamente, é de que quando a gente tenta fugir do sofrimento, a gente acaba se deparando com mais sofrimento ainda. E é uma premissa com a qual eu concordo bastante, porque se a gente pensar nesses exemplos que eu trouxe agora, realmente essas pessoas elas podem adotar esses comportamentos, mas isso seria garantia de que elas não iriam sofrer? Não, na verdade, pelo que a gente tá vendo, provavelmente elas sofreriam até mais. Então, é uma premissa que eu gosto bastante, que eu tento me lembrar bastante, trazer bastante para os meus pacientes, porque a gente não tem evidências de que esse comportamento vá ser efetivo. Pelo contrário, né? Então, a pessoa, por exemplo, que tá sofrendo e por isso ela começa a evitar sair de casa, evitar falar com pessoas, ela vai ficando cada vez mais reclusa. O que ela tá fazendo? Ela tá reduzindo as atividades de valor dela no dia a dia, ela tá se isolando, ela tá se esquivando de tudo. Qual é a chance dessa pessoa não estar sofrendo? Essa pessoa vai sofrer ainda mais. Então, é muito importante que isso seja sinalizado para essas pessoas, porque geralmente o pensamento é: tá, eu evito sofrer, né? Se eu evitar sair e tal, porque eu não tô legal, ou assim, não estou me sentindo bem, então eu não saio, porque não faz sentido sair. Se eu sair, eu vou ficar me sentindo mal, então não vou ser boa companhia, não faz sentido sair, então eu vou ficar em casa. E aí, quanto mais tempo essa pessoa vai se forçando a ficar em casa, né? Vai ficando em casa porque não tá legal, mais ela vai intensificando esse estado de humor. Então, essa pessoa muitas vezes pensa que se ela deixar de fazer, ela tá fazendo uma boa coisa. Porque, eu não tô bem, eu não vou ser boa companhia para as pessoas, não vai ser legal e tal, então eu vou ficar em casa. Só que, qual que é a nossa perspectiva? A gente imagina que essa pessoa daqui 2 dias vai estar ótima e vai querer voltar a sair? A gente não sabe. Pode ser que seja um sofrimento que perdure aí por muito tempo. E aí a gente vai deixar essa pessoa lá, trancada em casa, sem fazer nada, até esse sofrimento passar, entre aspas. É muito difícil. E é aí que entra a aceitação. A aceitação vai entrar no momento em que você vai propor que essa pessoa continue fazendo as coisas, né? Continue vivendo a vida dela, ainda que ela seja cometida por muito sofrimento. Que ela continue encontrando amigos, que ela continue fazendo exercícios físicos, que ela continue trabalhando, que ela continue fazendo as coisas dela, ainda que ela esteja sofrendo. Então, a pessoa que terminou o relacionamento e ela tá se afogando lá no álcool todos os dias. Tá, quais são as outras atividades que ela fazia quando ela estava nesse relacionamento? Ainda que ela esteja sofrendo, é importante que a gente permita que ela faça essas atividades. A pessoa que começa a se isolar e fica só em casa, é importante que ela faça essas outras atividades. Mas não vai ser do mesmo jeito, não vai ser a mesma produtividade, não vai ser a mesma motivação, não vai ser. E a gente não tá esperando isso, a gente não vai esperar que seja uma motivação como a que ela sentia quando a vida dela estava perfeita. Não funciona assim. Mas a gente precisa que essa pessoa continue vivendo, ainda que ela esteja sofrendo. Porque isso é aceitação. Não é uma aceitação resignada, tá? Eu aceito que eu tô sofrendo, então eu vou ficar deitada no sofá chorando um mês. Não. Se eu aceito que eu tô sofrendo, então eu vou ser autocompassiva a ponto de
entender tudo que tá acontecendo dentro de mim, as consequências, os comportamentos, respeitar quando eu não quiser fazer algo, mas não significa que eu não posso fazer nada, né? Justamente por eu acolher e aceitar o que tá acontecendo comigo, eu vou me permitir viver sentindo isso. Porque às vezes a gente também só quer tentar não pensar. Então aí eu vou e bebo todo dia e tal, para eu não pensar, eu tô sempre com outras pessoas, sempre rodeada de gente, para eu não pensar e tal. Isso não é aceitação. Aceitação é se permitir viver sabendo o que você está sentindo, sabendo que você pode pensar, sabendo que as lembranças virão, sabendo que você está sofrendo, porque isso faz parte. Mas é uma forma muito mais efetiva de você fazer um manejo das suas emoções, né? E isso é enfrentamento. Porque a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo muitas estratégias de evitação. Muitas vezes vai realmente alimentando essas estratégias porque, em parte, elas funcionam. Mas a gente tem outras possibilidades de estratégias, de ferramentas que, inclusive, a longo prazo fazem muito sentido pra gente. Então, aceitação das emoções não é resignação. Aceitação, na verdade, é uma habilidade de regulação emocional. É você se permitir aceitar, acolher tudo que está acontecendo dentro de você, mas sem deixar de fazer tudo. Então, sem deixar de viver a vida. Saber que você pode viver mesmo em meio ao sofrimento. Saber que se você não aceita o sofrimento, você recai em mais sofrimento, como eu trouxe para vocês. Então, esse é um aprendizado muito importante que eu queria compartilhar com vocês, para as psicólogas que assistem aos meus vídeos, para vocês compartilharem com pacientes também. E eu espero que tenha feito sentido para vocês. Se tiver feito, me contem aqui embaixo. E curtam aqui o vídeo, acompanhem o canal que toda semana tem vídeo novo.